No vídeo de hoje você entenderá em detalhes quais que são as referências do judaísmo em Attack on Titan, que vai muito além de um povo subjugado pelo outro tendo que usar um bracelete ou vivendo em guetos. Você verá que tem muito mais, que vai muito além e de quebra você entenderá também algumas polêmicas envolvendo Attack on Titan e a questão do Holocausto. No entanto, antes de continuar a chamada, eu sou André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. E após a vinheta, vamos para o conteúdo de hoje. Attack on Titan é um anime com inúmeras referências históricas e filosóficas. Não por menos, já fiz alguns vídeos sobre o tema e tenho outros em roteiro. E neste daqui nós entenderemos a relação do judaísmo com os eudianos. E nós começaremos aqui do mais óbvio. Porque os eudianos, eles são subjugados pelos marleanos, que se dizem inferiores. Os marleanos se consideram superiores e chamam os eudianos de todos os nomes piores possíveis. Algo muito parecido que os nazistas fizeram com os judeus no período ali pré-Segunda Guerra Mundial e durante esse conflito. Tanto que os judeus tinham que se identificar usando um bracelete com a estrela de Davi para falar, olha, essa pessoa aqui é judia, não merece tanto respeito quanto os demais. O mesmo acontecendo com os eudianos. E também os judeus foram jogados para viver nos subúrbios, nos cantos mais isolados ou piores da cidade. Eles tinham lugares definidos. Também acontecendo dentro de Attack on Titan. E tem um outro detalhe que é muito importante. Hitler e alguns nazistas planejavam que assim que conquistasse toda a África, iria direcionar os judeus para morar na ilha de Madagascar. E olha como Attack on Titan representou essa ideia. Pega o mapa mundi, nosso. Agora vamos incliná-lo assim, em 90 graus. E agora compare com o mundo de Attack on Titan. É muito similar. Veja aqui a ilha onde ficam concentrados os eudianos que refugiaram em Paradise. Note que a África está de ponta cabeça, mas se você reparar aqui a ponta da África com a ponta aqui do mapa do universo de Attack on Titan, tem uma semelhança muito grande. Observem também o mar Mediterrâneo e a Europa no mapa real e agora aqui no de Attack on Titan. E olha onde fica Madagascar. Pegou a referência? No entanto, muitas pessoas criticam os criadores de Attack on Titan. Por quê? O que vai acontecer? Os judeus sofreram no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial, foram subjugados e tudo mais. E as referências aqui são muito nítidas. E em Attack on Titan tem aquela visão de que não existe só mocinhos e vilões. Todos somos mocinhos e todos somos vilões. E seguindo esse raciocínio, muitas pessoas começaram a criticar o autor porque está falando, olha, ele está defendendo os nazistas em partes ou mesmo relativizando. Daí eu digo, calma, não entendo que seja bem assim. Temos algumas referências históricas, sim. No entanto, temos muitas diferenças. Nem todos os eudianos são igual aos judeus. E aqui nós vamos entrar um pouquinho na história dos judeus e comparar com as histórias dos eudianos dentro da saga. Primeiro, ao se falar de judeu, nós estamos falando de um povo que não tem um território fixo. Então, para ser judeu, basta você que sua mãe seja judia. Você é um judeu também. E isso pode acontecer em qualquer lugar de nascimento. Se isso acontece na Austrália, será um australiano judeu. No entanto, muitos judeus colocam a questão do seu povo na frente da nacionalidade. E por que isso vai acontecer? Os judeus é um povo que existe há mais de 5.000 anos, tanto que eles são os hebreus narrados no Antigo Testamento da Bíblia. Então, desde Adão e Eva, passando por Abraão, todos os profetas assim do judaísmo têm um tronco em comum. Eles habitavam um lugar, se mudavam, eram feitos de escravos, porém continuava ali sempre numa unidade. E por um tempo, a sua morada fixa fora Jerusalém, lá na Palestina. Inclusive, Jesus Cristo era um judeu, tanto que ele dará início ao cristianismo, e por isso que usamos o Antigo Testamento como parte da Bíblia, junto com o Novo Testamento, que é após a vinda de Cristo.
Só que, só para você entender aqui de forma rápida, o cristianismo não vai ter um povo escolhido de Deus, e sim toda a humanidade pode se salvar e o Deus é de todos. Mas, voltando à história dos judeus, pouco tempo após a morte de Cristo, os romanos resolvem invadir a Palestina e dominar a região de vez. No entanto, os judeus fizeram uma resistência, não entregaram assim de mão beijada. Foi uma guerra muito sangrenta. O que vai acontecer? Os romanos, para punir os judeus, promovem a diáspora, espalhando os judeus por todo o seu império. Então vejam, os judeus que eram fixos ali na Palestina, foi por todo o Império Romano e ali eles continuaram suas vidas. E o interessante é que eles mantiveram isso mesmo sem um território. Então, eles acostumaram a viver e manter as suas tradições em qualquer lugar que eles estivessem, independente do governante que ali estivera. E mesmo 2000 anos depois, eles mantêm essa ideia. E é comum muitas pessoas perguntarem por que os nazistas perseguiam tantos judeus, ou mesmo muitas pessoas têm o preconceito. O que vai acontecer principalmente ali no século XIX? Vai ter uma onda de nacionalismo. Os países europeus vão se criar. E eles vão ter aquela coisa do meu país é mais importante que tudo. Entrarão em várias guerras e assim vai. Só que os judeus, por eles não se identificarem com essas nações, muitas vezes eles se esquivam dos combates ou têm alguns argumentos contra o nacionalismo. Daí, eles sendo vistos assim com maus olhos. E começou a rolar um estresse ali, uma pressãozinha. Não por menos que eles promoveram o sionismo, que é o chamado, nós temos que voltar para a Terra Prometida, que é a Palestina, senão alguma coisa de muito ruim pode acontecer. E de fato, após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava destruída e Hitler, precisando de algumas finanças para recuperar sua economia, resolveu pegar isso dos judeus, porque a maioria deles eram ricos. Só que se você chegar simplesmente e pegasse, isso é a mesma coisa que roubo. Por isso que ele fez todo o imaginário de que distorcendo a história dos judeus, falando que eles não prestavam, que eram raça inferiores, para que a população aceitasse isso tranquilamente, não questionassem. Dessa forma, eles não estariam roubando. Bom, mas aí a gente sabe que não é bem assim. Tanto que depois da Segunda Guerra Mundial, os judeus vão para a Palestina, começam a comprar os territórios e depois tomar, fazendo o Estado de Israel, gerando inúmeros conflitos nesta região. Agora, vamos aqui voltar um pouco para Attack on Titan. O autor pega esse ideal que os povos eudianos tinham um tronco em comum, de Emir, só que eles eram filhos do demônio. Ele não entra muito nessa questão, na explicação do que são de fato. Mas o caso é, só os eudianos podem se tornar os titãs. E os marleanos, de alguma forma, conquistam através da lavagem cerebral, que é muito bem feita e aqui se assemelha muito ao nazismo. No entanto, no decorrer da trama, principalmente aqui na temporada final, vai mostrando os eudianos também como vilões, que eles fazem coisas erradas, que tomam Paradise, relativizando a culpa entre os marleanos e os eudianos. E muita gente cai matando nisso, porque na Segunda Guerra Mundial os judeus foram vítimas. No entanto, eu entendi a crítica do autor. Por quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, os judeus promoveram alguns conflitos em Israel. Ou seja, eles não são santos. Mas, para fazer uma crítica dessa, você tem que ter muito tato, muito cuidado. Coisa aqui que os produtores de Attack on Titan não tiveram, segurando essa bronca. E se você não tem um discernimento histórico bem claro na sua mente, você acaba misturando as ideias e amenizando um pouco do lado dos nazistas e tudo mais. Mas não, gente, isso a gente não pode fazer. Os nazistas não estavam certos em nada durante a Segunda Guerra Mundial. Eu não acredito que o autor tenha defendido isso. Porém, acredito sim que ele não soube argumentar suas críticas aos judeus de uma forma bem feita. Porque toda a relação histórica que ele coloca entre judeus e eudianos limita-se até a Segunda Guerra Mundial. Então não teve um conflito, os eudianos todos se tornam livres e depois desse momento passam a ter novos impasses. Não, ele coloca tudo no mesmo bojo. Mas enfim, isso é só um detalhe que a série tem para nos trazer. Ela nos traz outras várias reflexões. E para mim, que sei fazer esse discernimento histórico entre judeus até a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, eu não vejo com problemas. Mas
muita gente pode confundir e pensar de forma errada. No entanto, se você assistiu esse vídeo até aqui, você também já está vacinado, porque aqui eu trouxe um conhecimento histórico que te ajuda a entender melhor ou compreender as críticas dentro de Attack on Titan. Então fica assim. E aí, ficou claro para você todas as relações entre o judaísmo e os eldianos e como a gente pode separar a história de Attack on Titan da história real? O autor, ele parte de alguns pontos da vida real, mas não são todos, ele não está transcrevendo com outras palavras, e sim fazendo uma obra dele que vai juntando inúmeras outras referências, certo? E para fechar aqui, eu quero fazer a sessão de agradecimentos, que vai a Lilian, minha esposa, na ajuda e estrutura que ela me dá com o canal como um todo. Muito obrigado, amor, e lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!